Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa Palavras Cruzadas. Estamos aqui uma vez mais, a dupla Sandra e Zilda, para começarmos um novo trimestre. A impressão que eu tenho é que nós começamos ou terminamos. Mas pronto, vamos começar o novo trimestre. O que terminamos foi muito interessante, aprendemos muito. Agora vamos começar algo que eu acho que é muito complexo, mas também muito interessante, não é? Vamos falar sobre as 3 mensagens cósmicas ou as 3 mensagens angélicas, não é? Que vamos estudar profundamente o livro do Apocalipse, vamos aprender muito. Os temas são muito interessantes. Antes de entrarmos diretamente no tema desta semana, eu gostaria de dar as boas-vindas a Sandra. Sandra, seja bem-vinda. Olá, Isilda. Estás boa? Estou. Obrigada. É verdade, vamos começar um trimestre de Apocalipse. Confesso que sempre que vejo assim Apocalipse e os livros proféticos, fico assim um bocadinho, não é? Mas o Mark Finlay tem por hábito fazer as coisas de forma bastante simples, de maneira a que todos nós possamos entender, e por isso é um desafio, não é? É um É desafio verdade. que É um lançamos. grande desafio. É um desafio que lançamos também a quem nos vê, e para além de ser um desafio, pelo menos para mim, realmente o que é que estas 3 mensagens trazem às nossas vidas e porque é que elas são tão importantes. Exatamente. E começamos exatamente com um tema incrível, né? Jesus ganha e Satanás perde. Pronto, Assim, e podemos pronto. fechar a mensagem e podemos ir embora. Não é? Este é o resumo de tudo. Isto é o resumo do cristianismo, não é? Jesus ganha e Satanás perde. Não há mais nada a dizer, quase, não é? Era bom que assim fosse. Mas não. A lição aborda aqui temas bastante interessantes. E hoje vamos estar basear-nos em Apocalipse 12, no verso 17, que é aquele que nós chamamos o verso base, não é? E que diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E durante esta semana somos convidados a perceber o que é que este versículo quer dizer. Exatamente. A introdução da lição começa relatando experiências, histórias incríveis, não é? De homens de guerra que venceram batalhas improváveis, não é? Humanamente falando, que do ponto de partida eram batalhas já condenadas à derrota, mas que estes homens conseguiram vencer. Aqui conta-nos a história o título do livro é Em Menor Número, não é? Fala a história de vários homens. Tem aqui o exemplo do exército de Aníbal, que com 55 mil soldados derrotou o invencível exército romano. Fala-nos também da espantosa história que todo mundo sabe do Alexandre o Grande, não é? É uma história muito conhecida, que derrotou o Império Persa. E com base nisto, nós podemos falar que, humanamente falando, nós estamos também numa batalha desigual, não é? Estamos numa batalha desigual, onde estamos a guerrear com um inimigo que é bastante astuto, não é? Que é, em princípio, podemos dizer, que tem mais experiência do que qualquer ser humano, não é? E que somos em menor número. Em princípio, estamos em desvantagem, não é? As forças do mal parecem invencíveis e basta olharmos para a nossa sociedade e conseguimos ver que é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem, não é? Se formos a fazer uma estatística, realmente, e a cada ano que passa, parece ser mais normal fazer as coisas contra a vontade de Deus do que fazer as coisas que Deus nos orienta, não é? Nós temos em várias áreas da vida e sabemos que cada vez mais as coisas vão ser assim. Mas essa lição nos diz que, apesar de aparentemente ou humanamente falando, nós estamos em desvantagem, a verdade é que não estamos em desvantagem, não. Espiritualmente falando, nós já vencemos, não é? Não vencemos pelos nossos próprios méritos, mas por aquilo que Jesus Cristo já fez.
É verdade, a lição diz-nos que pela graça de Deus, ainda que os ataques de Satanás sejam terríveis, através de Jesus nós já vencemos, ou podemos vencer. A verdade é que realmente o Apocalipse é isto, é a demonstração de que nós não precisamos temer, não precisamos de estar preocupados como é que vamos vencer. Só temos que conhecer através de quem nós podemos vencer. Isto é que é fantástico, não é? E por isso é que a lição começa logo por dizer: Jesus ganha. Ora, se nós estivermos ligados ao vencedor, nós vamos ser vencedores também, não é? E é exatamente sobre este aspecto que a lição vai se focar. E começa por nos falar de uma coisa que para mim e para qualquer ser humano ainda faz muita confusão, que é como é que no céu, um sítio perfeito, houve esta batalha, não é? Porque é que um anjo, que era um anjo de luz, que era um querubim, alguém muito próximo de Deus, muito próximo de Jesus, como é que no seu coração, não é? Se deu este sentimento de orgulho, este ciúme, esta inveja, de forma a que realmente esta batalha se desse. E a lição explica de uma forma muito engraçada o que é isto da liberdade de escolha, não é? Isto acontece porque Deus cria seres livres. E isto acontece porque Deus ama todos os seus seres. E o amor está aliado à liberdade. E isto é realmente um conceito muito bonito, que nós não devemos esquecer. Fundamentalmente, o governo de Deus no céu e na terra é baseado no amor. Ora, se Ele nos ama, Ele também tem que nos dar esta liberdade de podermos escolher. Umas vezes escolhemos bem, outras vezes escolhemos mal, e as consequências são aquelas que nós quisermos escolher. Mas realmente o amor é esta expressão de livre-arbítrio. Deus deixou-nos escolher, porque Ele não quer que nos sintamos obrigados a amá-lo, ou que sintamos obrigados a obedecê-lo. E isto é fantástico, não achas, Deus? É verdade. Algumas pessoas dizem, julgando ou culpando Deus pelo sofrimento na Terra, não é? Então, se Deus é que criou o homem, porque Ele não criou o homem simplesmente com a capacidade de obedecer, não é? Assim já não seríamos livres, não é? E é importante que tenhamos essa capacidade, que é para conseguirmos desenvolver a outra característica importante que é de sermos do amor, não é? Deus é amor e para nós termos essa capacidade de amar, temos que ser livres, porque senão seremos robotizados, não é? Ou como os animais, ou como os computadores, e Deus não tinha outra alternativa, não é? Tinha que nos criar livres mesmo, para termos esta capacidade. E penso que é muito importante nós compreendermos isto, porque, como diz a lição e muito bem, não há neutralidade nesta guerra. Exato. Neste grande conflito que nós estamos a viver, nós não podemos ficar, digamos assim, em cima do muro. Ou estamos de um lado, ou estamos do outro. Não há patamar neutro. E é muito importante que nós tenhamos esta noção, porque às vezes podemos ser levados a pensar que eu faço a minha vidinha, eu sou muito boa pessoa, eu não prejudico ninguém e vou andando e por aí fora e no final vamos ouvir aquilo que Jesus diz àqueles que estão perdidos e não vos conheço. Exato. Porque efetivamente a escolha tem que ser uma escolha consciente, tem que ser uma decisão firme, porque se assim não for, nós não estamos juntos do vencedor. Então nós não vamos conseguir ganhar. Exato. O próprio Jesus Cristo teve que fazer uma escolha, não é? Ele teve que fazer uma escolha, teve que decidir vir a essa terra, morrer pela raça humana, e o tipo de morte que teria não foi fácil. Nós vimos o relato, mas certamente foi muito mais difícil do que aquilo que nós lemos na Bíblia. Ele teve que passar por vários ataques, não é? Foi atacado de várias formas, desde o seu nascimento. Nós conhecemos a história, acho que na véspera de Natal passa muitos filmes, desenhos acerca do nascimento de Jesus, não é? No fundo, eu acho que todo mundo sabe disso.
Satanás procurou destruir Jesus Cristo de várias formas, desde o nascimento de Jesus, quando os anjos passaram a mensagem a Maria e a José para fugirem, porque Herodes tinha a intenção de matá-lo. Quando Jesus foi tentado, não é? Várias vezes. Sim, sim, Sandra. Quando Jesus foi tentado no deserto, estava a concordar contigo. Ok, exatamente. Quando Jesus foi tentado no deserto várias vezes por Satanás e incrivelmente ele usou a palavra está escrito, por isso que é importante nós conhecermos a palavra, porque se não conhecermos, como nos vamos defender, como é que vamos conseguir reclamar o poder de Deus? Não temos como. Temos que conhecer a palavra. Eu conheço pessoas que têm o hábito de decorar versos. Nós nas lições, por exemplo, cada semana temos um verso para decorar. Mas a verdade é que muitas vezes não tratamos de decorar esses versos. É importante que tenhamos esses versos de cor. Por isso é que é verso áureo, ou não é verso para memorizar. Se criarmos este hábito, vamos ter vários versos para decorar. Então, Satanás atacou Jesus Cristo de várias maneiras. Mas, apesar de todos os ataques de Satanás, Jesus Cristo saiu-se vencedor. Exatamente. Saiu-se vencedor. A vitória de Jesus na cruz, efetivamente, torna possível que, ao escolhermos, tenhamos a certeza que, se escolhermos Jesus, estamos no lado dos vencedores. A lição fala-nos sobre, quando nos fala sobre o tal verso áureo, aquele versículo inicial que nós lemos, fala-nos sobre um dragão, fala-nos sobre uma mulher, fala-nos sobre um filho varão e fala-nos sobre uma vara de ferro. E é importante nós, para já, partirmos o nosso estudo durante este trimestre com esta noção de que realmente a Bíblia explica-se a ela própria. Não vale a pena nós andarmos a fazer suposições. As escrituras são claras e elas próprias falam e explicam-se a si próprias. Às vezes requer um bocadinho mais de estudo, de mais atenção, mas a verdade é que nós não precisamos de ir buscar nada fora, porque encontramos todas as respostas nas Sagradas Escrituras. E por mais que este versículo possa parecer estranho, não é? A verdade é que este versículo não está a falar nada mais nem nada menos do que aquilo que é o grande conflito em que cada um de nós está. E é fácil de descobrirmos quem é o dragão, não é? O dragão nunca é uma figura simpática. Exato. Nunca é uma figura simpática. Logo, é fácil descobrirmos que este dragão será Satanás. A mulher, muitas vezes na Bíblia, é apresentada como a igreja do Senhor. Já víamos isto lá no Velho Testamento, quando em Cantar de Salomão se falava sobre a mulher que estava ataviada à espera do seu esposo, não é? Portanto, já conhecemos. O filho varão também é fácil de identificar, que é Jesus. Agora, Isilda, o que é esta vara de ferro? Conseguiste perceber? Eu consegui, graças a Deus. E achei incrível, não é? Diz que é o domínio ou soberania indestrutível, não é? Porque os domínios que temos tido ao longo dos anos são temporários, não é? Entra um reinado ou um presidente, depois vem outro e vem outro. Então, a vara de ferro, referente a este verso, trata-se realmente de um domínio indestrutível, de um domínio que não terá fim, não é? Exatamente. Que vai permanecer para sempre. Para sempre. Não é? Exato. E este domínio só pode ser o domínio daquele que é vencedor, que é o domínio de Cristo. Não é? Exatamente. Portanto, o que este versículo nos ensina é que, apesar de Satanás procurar destruir a igreja e vir fazer batalha contra a igreja, nós não precisamos temer. Nós só precisamos de ter a certeza de que esta vara também nos protege, que esta vara estará sobre nós. Logo, nós estamos seguros. Diz-nos aqui que a nossa justiça não vem da lei. Muitas vezes nós podemos ser levados a pensar: se eu cumprir tudo muito direitinho, até porque o versículo também fala sobre aqueles que têm os mandamentos de Deus, não é? E nós podemos ser levados a pensar: se eu cumprir
cumprir tudo muito direitinho. Se eu realmente conseguir fazer tudo certinho, então Deus vai arranjar um lugarinho no céu para mim. Certamente já ouviste isto, não Já, é? certamente. Que é comum estarmos a dizer. E a lição claramente diz-nos não é assim. E É verdade que nós temos estas duas características. Temos a característica daqueles que guardam os mandamentos, mas também temos uma outra característica, e que é, se calhar, mais importante ou tão importante quanto a primeira, que é aqueles que têm fé no vencedor. amém. Isto é que faz toda a diferença. Isso faz-nos pensar que realmente não é e nunca será pelas nossas próprias obras. Até porque quem é que consegue por si só cumprir 100% a lei? Ninguém. Porque somos Exato. seres humanos falhos e quando nós exercitamos a fé, nós acreditamos que, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Jesus Cristo está ali, já nos perdoou, e se dependermos dele, pela sua justiça, também teremos direito a esta vitória, não é? Então, é sempre por ele, não é? Nunca será pelos nossos próprios méritos. E ainda bem que assim é, não é? Ainda bem que assim é. Sempre será pelos méritos de Jesus Cristo, sim. Mas é interessante porque a lição faz questão de nos explicar que uma coisa é nós acreditarmos, porque penso que toda a gente no cristianismo assim o faz, acreditar que Jesus venceu e houve vitória na cruz. Realmente Jesus foi um vencedor. Outra coisa é crer que essa vitória também é minha, se eu não é? Muda um bocadinho a coisa. Nós podemos acreditar que Jesus foi realmente um homem espetacular, foi uma pessoa que fez coisas magníficas, que veio, que morreu na cruz, tudo muito bem. Até podemos acreditar que ele é o Filho de Deus, mas se nós não acreditarmos verdadeiramente que essa vitória é minha, então nós vamos procurar fazer aquilo que tu estavas a dizer muito bem, que é conquistar tudo com a nossa própria força. Ora, isto é sinónimo de que nós não temos quê? Fé. Porque quando nós temos fé, nós temos plena certeza de que somos um trapo de imundícia desde a ponta do cabelo até à ponta do pé, não é? Não há nada em nós que seja para aproveitar. A única coisa que faz com que realmente Deus olhe para nós e nos veja justos ou justificados é o sangue de Cristo. É a fé que eu tenho de que vou ser vencedora com Ele. Exatamente. E eu achei muito interessante esta lição, porque nós temos de nos apropriar da vitória de Cristo. Porque muitas vezes nós, como cristãos, eu não digo que podemos até ter momentos de desânimo, sim, mas muitas vezes nós não vencemos porque não nos apropriamos da vitória, não é? De que estamos do lado do vencedor. Vem um ventinho qualquer, já vamos de um lado, vem outro vento, vamos para o outro. É para você adora o Deus que é vencedor e pronto. Ponto final, acabou. Deixa-me lá fazer-te uma pergunta. Quando alguém chega ao pé de ti e te pergunta assim, tu estás salva? O que é que tu respondes? É uma pergunta difícil. Pois. Eu, na verdade, dificilmente digo que estou salva. Mas O que eu estás digo, salva. mas estou salva, isto é verdade. Parece que custa-me dizer essa palavra. Eu digo, Mas olha, eu é gostaria de estar exatamente salva. isto. Exato. Às vezes nós temos aquele problema de dizer eu estou salva, mas eu estou salva, porque a vitória de Cristo é minha, não é? Amém. Não é? Amém. Mas nós temos sempre aquele um bocadinho, não é? E é exatamente por isto, é porque às vezes inconscientemente nós pensamos, nós não somos merecedores, o que é totalmente verdade, não somos merecedores. Mas a partir do momento que eu aceito o sangue do Cordeiro, eu torno-me vencedor com ele. Amém. Logo, então eu estou salva. A próxima vez que nos perguntarem, nós vamos dizer com um grande sorriso: estou salva. Está bem? Amém. Assim seja, assim seja. Então, ora E bem, Jesus nos diz: ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. exatamente. Portanto, nós não é pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Cristo. Nós podemos nos apresentar ao mundo como vencedores. E é por isso que a Bíblia diz que o cristão é diferente de todos os outros, porque é uma pessoa certa de vitória. E quando nós
temos certeza da vitória, tudo torna-se um bocadinho mais fácil, apesar dos problemas que surgem na nossa vida. Ora, agora temos aqui os 1260 dias, que também são 1260 anos, e já começamos aqui um bocadinho na parte mais profética. E o título diz: A Mulher no Deserto. Ok, então, a mulher, estamos a falar da igreja. A igreja. Muito bem. E depois falamos dos 1260 dias. Porquê? Porquê é que são tão importantes estes 1260 dias? Ok. Eu gostaria antes de falar um pouquinho mais em relação à lição anterior, é que em relação ao apropriarmos da vitória de Jesus Cristo, às vezes, quando nos apropriamos verdadeiramente desta vitória, conseguiremos vencer alguns hábitos, não é? Algumas tendências, alguma coisa que nós sabemos que como cristãos não devemos fazer, mas que não conseguimos, ou porque estamos viciados. Imagina pessoas que se calhar eram adictos a drogas, tornaram-se cristãos, sabem que é um erro, mas não conseguem abandonar. Há pessoas que têm o vício de cigarro, bebidas alcoólicas, não é? Claro, precisa do tipo de apoios, mas também o facto de nos apropriarmos da vitória de Jesus Cristo ajuda-nos certamente a conseguirmos ultrapassar grande parte desses problemas. Temos de nos apropriar da vitória de Jesus, que Jesus teve na cruz, no fato de ter morrido e vencido. Isto dá-nos a certeza de que Jesus vai voltar uma segunda vez e de que Jesus já venceu Satanás. Nós somos vencedores porque estamos do lado de Jesus. Então, a mulher no deserto das 1260 dias, que no fundo são 1260 anos, porque segundo a Bíblia, um dia para Deus é como um ano, né? A relação dia a ano, e segundo os estudiosos, não é? Está claro que esta profecia, por isso é que a profecia são, às vezes, como é que eu digo, enigmas, não é? Palavras que às vezes não querem dizer exatamente aquilo que acabamos de ver agora, que dragão, não é mulher, não é mulher exatamente, é igreja, e assim, esses 1200, sim. É importante percebermos que quando falamos de profecia, falamos de símbolos. Exato. E tudo o que são símbolos não são coisas reais, não são coisas, não é? Aqui também a mulher não tinha asas, não é? Para voar para o deserto. Exato. Tudo isto, e esta profecia dos 1260 dias é uma profecia que nós já conhecemos de Daniel, não é? Já Daniel falava sobre os 1260 dias. E estes 1260 dias são muito importantes porque foram eles que realmente deram início àquilo que é a construção do remanescente, não é? Como é que surgiu este remanescente? Ou seja, o que é isto de remanescente? É aqui, nestes 1260 anos, que nós realmente vamos ver que há uma preparação de um povo para que no final ele seja reconhecido, como diz o versículo de Apocalipse 12, como aquele que guarda o mandamento e que tenha fé de Jesus. A fé de Jesus Cristo. Isto é verdade, porque realmente esse tempo, não só a Bíblia, como a própria história confirma e comprova. E para aquelas pessoas que quiserem, podem aprofundar mais e vão ver que realmente bate certo, não é? Bate certo. E conforme disse a Sandra muito bem, é a altura em que, no tempo certo, o Senhor ressuscitou o remanescente. E também aprendemos que nesta altura aconteceram vários eventos importantes, não é? Vários eventos importantes, secularmente falando, não é? Exatamente, exato. Vários eventos e que fazem-nos crer que Satanás também está a trabalhar. Ele sabe que tem pouco tempo e vai continuar a trabalhar até o fim. Mas não percamos o foco que, parecendo que estamos condenados já à derrota, nós somos muito mais do que vencedores. Porque esta lição nos diz que a mulher no deserto, Apocalipse diz que Deus preparou um lugar, não é? Que é para
que é para esta mulher ficar protegida, para ficar abrigada, que Deus deu asas à mulher, não é? Diz que ela foi alimentada, não é? E que a própria terra ajudou para que esta mulher pudesse permanecer, não é? E nós vemos que durante toda a história da Idade Média, da perseguição que a Igreja Cristã teve até o surgimento da Reforma, tudo isso é prova de que realmente Deus cuida do seu povo e que Deus não vai permitir nunca que deixe de existir um povo para o representar, um povo que realmente seja fiel. E isso aconteceu naquela altura, e nós estamos a estudar isto agora porque terá que acontecer todos os dias da nossa vida. E principalmente vai acontecer de forma muito evidente quando for no final do tempo, em que realmente Deus está à espera que este remanescente, ou seja, este restinho do povo, estas pessoas que decidiram ficar do lado da vitória, não é? Que elas sejam a demonstração realmente de que vale a pena ser fiel, porque Deus é fiel connosco. Exato. Agora parece que falar é um pouquinho. Normalmente falar parece sempre mais fácil, não é? A prática, nós veremos realmente quando as coisas começarem a ficar apertadas, as coisas vão ficar apertadas. Não sabemos quando, não é? Por isso é que temos que nos preparar a cada dia, porque nos tempos do fim, não é? No tempo do fim, o remanescente vai viver mesmo pela fé, literalmente, não é? Imagina quando não termos condições nem de comprar, nem de vender, nem de... Como é que vamos viver? Não é? Se não nos alicerçarmos agora, não é? Se não aproveitarmos, conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus e ter uma relação íntima e nos apropriarmos da vitória de Jesus, infelizmente vamos fraquejar, vamos mesmo. Por isso é que temos que aproveitar agora, nos preparar. E a lição do trimestre passado falava sobre cuidado em acumular riquezas. Riquezas, não é? É importante termos algum fundo, não é? Mas Deus nos abençoa para abençoarmos outros, não é? E temos que ter o foco de que realmente esta não é a nossa terra. E nós somos o povo remanescente. É importante que trabalhemos diariamente esta confiança e esta dependência de Deus. Porque se nós nos habituarmos e tivermos uma experiência com Deus nos momentos bons, certamente estaremos mais preparados para os momentos maus. Quando nós trabalhamos em várias áreas da psicologia, é-nos dito que nós devemos trabalhar as nossas fragilidades. Ora, a nossa maior fragilidade é realmente o medo, não é? O ser humano tem medo de praticamente tudo o que seja diferente, tudo o que seja complicado. A primeira reação é ter medo. Mas ser corajoso não é não ter medo, é decidir enfrentar esse medo. Ora, nós aqui até nem precisamos de grande coragem. O que nós precisamos é de muita confiança em Deus. Porque se todos os dias nós dependermos de Deus, sujeitarmos a nossa vida à sua vontade, se todos os dias nós treinarmos e tivermos esta consciência de que Deus fará sempre o melhor para cada um de nós, certamente quando chegar estes momentos, vão ser momentos difíceis, mas também temos aqui a promessa de que o seu povo será vencedor. E se Deus achar que eu não tenho preparação suficiente para enfrentar este tempo, então Deus também vai cuidar para que assim eu possa descansar antes. Tudo isto é um plano maravilhoso que Deus tem e é um cuidado que Ele tem pessoalmente com cada um de nós. E muitas vezes nós dizemos assim, nós temos de estar muito preparados para este problema do fim do tempo. Nós temos que estar preparados para confiar plenamente em Deus. Como tu dizias muito bem, isto vai apertar, vai ficar muito difícil. Mas, Isilda, e se eu me deitar hoje e já não acordar? Pois é, isto chega a ser pior ainda. Jesus Como é que já eu estou veio para hoje? mim, não é? Jesus pode vir para mim daqui a 5 minutos. Pois. Portanto, eu tenho que estar preparada, eu tenho que ter noção desta batalha diariamente. Nós vamos ter agora o privilégio, durante este trimestre, de
distribuir um livro que se chama O Grande Conflito e que fala exatamente sobre esta batalha, sobre aquilo que a história secular conta, sobre aquilo que confirma as profecias de Deus. Vamos distribuir gratuitamente aos nossos amigos. E o convite que fazemos aqui é exatamente este. Não vamos deixar a preocupação só para o final do tempo. A nossa preocupação tem que ser uma preocupação diária. Nós temos que estar preparados diariamente, porque Jesus pode vir para mim a qualquer momento. Isso é verdade. Às vezes preocupamos-nos muito com o tempo do fim. Hoje pode ser o nosso último dia. E quer sejamos cristãos ou não, conseguimos ver que o mundo está a encaminhar-se por uma crise terrível, não é? Em países que supostamente eram países seguros, nós assistimos a cada dia situações, quer catástrofes naturais, quer crises financeiras gravíssimas, não é? A verdade é que já não há lugar seguro nesse mundo, não é? E cada dia que passa vai ser pior. Então, nós estamos a nos aproximar a passos largos, e é importante que assim seja também, porque senão, a Bíblia diz que Jesus abreviou os tempos, porque senão, será que acharia fé na terra? Não é? Temos que aproveitar, alicerçar bem os nossos pés, porque nós não conhecemos o dia da manhã. Nós vivemos como se fôssemos donos do tempo, mas não somos, não é? Mesmo o tempo do fim, não é? Que vivemos que já estamos, nós dissemos já estamos no fim do tempo do fim. Nós não sabemos quando é que é, nem quando é que será, não é? Então, nós só conhecemos o agora. Vamos nos preparar hoje. Se acordamos amanhã, vamos nos preparar amanhã e assim sucessivamente para conseguirmos conhecer esse Jesus, nos entregamos verdadeiramente a Ele e desta forma teremos prazer em estar na Sua presença. E ir à igreja ou estudar a lição ou falar de Deus a outra pessoa não vai ser um fardo para nós, não vai ser um peso para nós. Antes, pelo contrário, vai ser um prazer, porque sentiremos o gozo de transmitir a alegria que nós temos, de que somos salvos àquelas pessoas que ainda não conhecem. Que Deus nos possa ajudar e nos possa dar essa certeza dia após dia. Olha, Isilda, eu gostaria só de ler aqui uma frase, talvez na lição desta semana tenha sido a frase que mais me tocou. Ela está no finalzinho de quinta-feira e diz assim: em Jesus, por Jesus, através de Jesus e por causa de Jesus, a nossa vitória é certa, desde que nos mantenhamos ligados a Ele. E o que fazemos pela fé, uma fé que leva à obediência, tudo se resume à nossa escolha pessoal. Exato. É este o resumo da lição. Jesus já ganhou. Se eu quiser ganhar, então a única coisa que eu tenho que saber é que em Jesus, por Jesus e através de Jesus, eu também posso ser vencedor. Amém, que assim seja. Este é o desejo, esse é o nosso desejo para cada um de vós, não é? E também para nós, claramente, porque nós sabemos, eu pelo menos já conheci pessoas que eram pessoas firmes na fé, mas pela falta de persistência, infelizmente, sabemos histórias tristes, não é? Que o Senhor nos possa ajudar e que realmente devemos buscar a Jesus todos os dias, que é para conseguirmos ser vencedores também, não é? Ser vencedores também, que Deus nos possa ajudar. Foi uma lição muito. É uma lição que um trimestre está a começar agora, não é? A lição foi muito interessante e teremos temas ainda que continuarão a ser interessantes e vamos compreender verdadeiramente o livro do Apocalipse, que, conforme eu disse no início, é um livro um pouquinho complexo por ser profético, não é? Mas vamos conseguir, porque este trimestre está feito de forma a ser mais acessível possível. E desta forma vamos poder nos preparar para conhecermos mais a palavra de Deus. Exatamente. Minha querida Isilda, foi um prazer muito grande estar contigo. Está bem? Igualmente, boa semana. Adeus. Obrigada. Uma boa semana para todos. Obrigada.